Meu querido irmão, minha querida irmã, você viu que maravilha o Padre Eduardo falando, onde a gente vai aplicando cada vez mais, já conseguimos, com a graça de Deus, comprar as câmeras da campanha, estamos pedindo para você que nos ajude mantendo a sua fiel e generosa contribuição. 13 de setembro, o ano passado, foi colocada uma cruz ali no dia 13 de setembro, dia da exaltação de Santa Cruz, e agora foi o primeiro encontro das mãos ensanguentadas de Jesus. Agora vamos, 13 de setembro, o segundo encontro. E já está sendo construído. Está uma belezinha ali, a Praça das Mãos Ensanguentadas de Jesus, para que devotos, romarias, né, venham realmente aqui fazer a oração conosco da novena das mãos ensanguentadas. Eu quero agora dizer para você o quanto que nós precisamos de ajuda, porque nós estamos hoje praticamente no 10º dia do mês. E vemos o ano todo, desde janeiro, lutando, rezando para chegarmos perto dos 100% ou nos 100%. E as coisas não estão caminhando como a gente quer. Por isso nós estamos fazendo um apelo para você. Vamos colocar no ar aí o nosso percentual que nós conseguimos até esse final de semana com a sua ajuda. Dividindo o mês em 10, 10 e 10, 30 dias, em 10 dias nós estamos com 28%. Agradecemos aos que estão doando, muito obrigado em nome do Padre Eduardo, mas estendemos as mãos. Faça a sua doação para nós. Hoje nós tivemos aí, vamos trazer para você, um apelo maravilhoso de o nosso cardeal primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, que traz para nós esse apelo, né, para que a gente possa ajudar essa obra de Deus, que é a Associação de São Jesus. Vamos ouvir. E na associação, antes de começarmos uma gravação, costumamos fazer uma oração, dedicando aquele trabalho ao Senhor e pedindo que o Espírito Santo ilumine aquele que está falando, aqueles que estão ali participando da gravação, que geralmente são vários, mas também ilumine aqueles que vão assistir, escutar o programa, porque nós acreditamos que tudo é graça. Ou Deus age no coração, ou não teria sentido tudo o que fazemos. Então, eu digo isso para também convidar vocês, sempre se lembrar de pedir ao Senhor que ilumine todo esse trabalho, todos aqueles que estão nos vários setores, porque há aqueles que aparecem na televisão, diante da frente do programa, falando, mas este não é nem o mais importante, porque todo depende de todos. Na verdade, é um trabalho em comunhão, onde cada um deve dar a sua colaboração para que o produto final seja bom. E o produto final é o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Então é muito importante isso. E saibam também, todos aqueles que são os sócios dessa associação, que também colaboram dessa forma. Participando para manter toda essa estrutura, todo esse trabalho, são também evangelizadores, porque a associação do Senhor Jesus é do Senhor Jesus, não é nossa, não é do Padre Eduardo, não é de ninguém. E com isso, então, quanto mais essa associação puder ser de Jesus para que ele chegue aos corações mais distantes, melhor. É nesse sentido que eu dou a bênção para vocês que estão aqui, para quem acompanhou conosco esta Santa Missa e rezou conosco, e para as pessoas que estão no coração de cada um de vocês, aquelas pessoas que mais estão precisando de uma graça do Senhor. Esse apelo de Dom Murilo Krieger, o cardeal prismado do Brasil, de Salvador, Bahia, é realmente o apelo de Padre Eduardo, de todos nós que aqui trabalhamos, que você não nos deixe só, nos ajude, porque você está me vendo a Anice, mas a quantidade de pessoas que estão aqui, os câmeras, dedicando suas vidas, produtores, todo mundo correndo e trabalhando, é que nós ficamos assim agradecidos por sua ajuda para manter e cada vez mais levar o nome de Jesus a esse Brasil e ao mundo. Nós vamos continuar falando do nosso tema das comunidades de novo, o leigo consagrado, porque poucas pessoas, Anice, conhecem os conselhos evangélicos, né? Os conselhos evangélicos estão presentes na versão bíblica da vida de Jesus Cristo, que são seguidos pelos consagrados, mediante votos religiosos, que são professados também em institutos religiosos, que a gente chama de votos, né? São aspectos, na verdade, dos conselhos evangélicos, pelos quais tais pessoas religiosas que fazem o voto,
quer tornar-se uniforme a Jesus Cristo, sendo considerado no mundo, entre aspas, novos Cristo, também para a igreja. Muito bem, pobreza. Por meio do voto de pobreza, os que comprometem a cumpri-lo não podem mais ter bens em seu nome, pessoais. Renunciam aos seus bens. Lembra do capítulo 4 de Atos? Ninguém dizia que as coisas eram suas, mas era comum. Eu posso usar, mas se o outro precisar também. Renunciam aos bens que já tinham, dispensando tudo o que venham ter aí para frente como posse, que quer por força do trabalho, para realmente inserirem num corpo só, um só coração, uma só alma, onde os mais necessitados podem usufruir de todos. E com alegria que nós fazemos esse voto de pobreza, né, Alice? Quando a gente fala, né, do voto de pobreza, muitas vezes a gente pensa... Não é miserável, né, Henrique? É esse coração realmente pobre, capaz... Desapegado, né? Capaz de dar aquilo que eu tenho de melhor para o outro, né? Não fica apegado. E eu queria falar do segundo momento, que é a castidade, que nos institutos religiosos que fazem votos perpétuos é chamado de celibato, cuja finalidade seria que os que professam a castidade terem um coração indivisível com Jesus Cristo, fazendo a sua caminhada seguir por meio da continência. Daí você pergunta, muito bem, Henrique, como é que uma comunidade como a de vocês, a Anuncia-me e tantas outras, que no nosso tal nós temos um Cristo, né, ressuscitado. E atrás, lembramos, cada um de nós, obediência, pobreza e castidade. Como é que um casado faz? Bom, ele mantém a sua vida de casado como vem, mas ele se torna casto no respeito sexual com a esposa, né, na sua fidelidade. Não se deixe invadir o seu coração, que deve ser indiviso por Deus em primeiro lugar, com filmes pornográficos, com situações de nudez, uma série de coisas que o mundo oferece todos os dias, mesmo a nós que estamos na igreja, a clérigos e leigos, né? Então, aquele que fez a renúncia da incontinência, ele fez um voto perpétuo. Nós fazemos o voto de castidade, tornando a nossa vida, embora casados, tendo filhos, totalmente em cima daquilo que Deus determinou para o homem e para a mulher. Já os solteiros fazem os seus namoros na comunidade, seu noivado, até o casamento, de uma vista totalmente casta, como Jesus Cristo, totalmente entregue a serviço de Deus, que é um benefício tão grande espiritual e físico para depois, não é, Anice? Nós procuramos viver, né, Henrique, a castidade, não somente a castidade física, mas a castidade do pensamento, né? Procuramos ter pensamentos santos, porque não adianta nada eu viver uma castidade com pensamentos impuros, né? Então, nós trabalhamos muito isso também e é uma luta, né, de cada um de nós para vencermos. Por causa do homem velho. Por causa né, nós temos isso. Nós lutamos todos os dias e precisamos também da ajuda do irmão, da irmã, né, para viver essa castidade. Então, pobreza, castidade. Agora, a obediência, que é o terceiro exemplo de Jesus Cristo, considerado os conselhos evangélicos. Todo aquele que for superior no instituto religioso ou numa comunidade, ou de alguma parte, passa automaticamente, pela vontade de Deus, a ter autoridade sobre aqueles que estão com ele. Passa a ser autoridade, mandão, não, responsável por suas vidas. Então, deve ser obedecidos, porque esses que estão à frente, como fundador, cofundadores superiores, eles vão prestar conta da vida, da espiritualidade dos outros a Deus. Se eles se tornam, na verdade, em vez de ser uma autoridade espiritual, um autoritarismo, e vai prestar conta para Deus. Cabe aos membros obedecer a Deus nos superiores daquela entidade ou daquela comunidade. Na visão da igreja, Anice, você que está nos vendo, os conselhos evangélicos, pobreza, obediência e castidade têm origem divina, mas exatamente cristocêntrica, a exemplo de Jesus. Obediente, né, Henrique? Obediente até a morte e morte de cruz. Na comunidade nós trabalhamos bastante a obediência, que a pobreza e a castidade, se você for ver, você consegue vencer. Mas a obediência vai exigir o quê? Vai exigir a morte
das minhas vontades, dos meus questionamentos para obedecer. E é tão interessante, Anice, que os conselhos evangélicos, pobreza, obediência e castidade, não são obrigados a todos os cristãos. Não são obrigados. Muito menos é prerrogativa da vida de alguém dizer que é cristão porque faz isso. Né? Ou ela não é tão santa se não fizer isso. Não é isso. São obrigados livremente, aqueles que optaram por seguir Jesus numa comunidade de vida para poderem procurar a sua própria salvação, procurar a salvação do próximo de acordo com o carisma da sua comunidade. Então, é uma opção obrigada de quem faz esse compromisso, esse voto, como nós fazemos, né? Não é obrigação, nem é menos santo, nem é pecado para todos os cristãos terem que fazer isso. É uma decisão própria, pessoal, né? Pessoal, livre. Eu quero viver isso. Então, por isso que eu disse, na consagração, quando nós fazemos esse voto, nós temos que estar consciente daquilo que nós estamos fazendo, porque é livre. Eu opto por isso. Então, se eu fiz essa opção, eu tenho que procurar viver da melhor forma e com alegria. Né? O mais importante, sem constrangimento, sem dor. Porque quando nós impomos algo para nós e vivemos isso como se fosse um fardo ou um peso, nós não somos felizes. Então, numa vida consagrada, nós temos que ter também essa alegria. Porque eu penso assim, sabe, Henrique? Se eu fiz a minha consagração, não é para o meu benefício. Eu fiz a minha consagração para benefício do outro. Das almas. Das almas. Então, eu preciso me alegrar, porque eu estou contribuindo, de alguma forma... Entre aspas, até se sacrificando em benefício da salvação do outro. Pela salvação do outro. Então, isso tem que gerar no meu coração alegria, disponibilidade, né? E viver isso assim, livremente. É verdade. Vamos falar um pouquinho da comunidade Anuncia-me, né? Nossa comunidade é uma comunidade grande pelos 30 anos que ela já tem, mas é uma comunidade que é aberta para servir a igreja. Ela tem a espiritualidade identificada com a renovação carismática, o carisma é ser voz insilenciável de Deus e a missão dela de anunciar o reino de Deus, mas também se preocupado com a formação total do homem, não é isso? Na sua integridade, né? O emocional, né? O espiritual, o físico, colocar o homem realmente assim na plenitude, né? Para que se cumpra até o que Jesus disse em João 10:10, né? Eu vim para que você tenha vida plena. E vida plena, né? Então nós buscamos primeiramente viver isso entre nós e passar também essa formação, né, para as pessoas que se aproximam da comunidade e também nossas missões. Comunidade e aliança são grupos de pessoas que vivem o mesmo carisma, a mesma regra de oração, vivem as normas da comunidade, mas não moram na comunidade. Elas são seculares, elas moram em suas casas, têm seus empregos, são fiéis à sua paróquia, tudo, mas elas vivem a comunidade no cimo onde elas estão. Onde elas estão? Né, sem morar junto com outros irmãos. Né? Fazem esse compromisso. De ser da mesma forma que o Vida. Exatamente. Ser Anuncia-me no mundo. Né? Exatamente. Eu vejo que são mais exigidos. O né? Vida mas o Vida é mais ainda, eu acho. Ainda, né? Porque renuncia tudo, até seus empregos. Né? Se alguém estiver nos vendo e quiser fazer um caminho da comunidade, o que ela deve fazer? Basta entrar em contato conosco pelo nosso portal, né, anunciame.com, ou então pelo nosso telefone 12 3133 1000 ou 12 3133 3000. A gente fala daqui a pouquinho um pouco mais hoje, só porque a Dona Geni foi escolhida para fazer a oração conosco, né, pedindo aqui a oração do desempregado, pedindo Jesus, abre uma porta para todos nós. Vamos então chamar. Bom dia, Dona Geni. Bom dia, tudo bom? Tudo, que alegria recebê-la. A senhora mora em Jaguariúna? Prazer, no Jaguariúna. Que maravilha, que maravilha. Como é que está essa manhã? Mais dá para falar assim. Como é que está essa manhã? Está indo mais ou menos, estou indo no aparelho de oxigênio, mas está indo. Então, hoje nós vamos rezar por todos os desempregados junto com a senhora e queria pedir para a senhora que colocasse as suas intenções especiais para essa oração. A minha intenção é pela cura do meu pulmão e do meu estômago e por toda a família. Sim. Mais alguém? Não, só isso daí. Querida, que Deus abençoe muito a senhora. Amém. Traga saúde para seu esposo, a paz na sua casa e a alegria no seu coração. Tá bom, Geni?
Amém. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Outro. Agora, meu amigo, minha amiga. Agora você, meu irmão, minha irmã que está em casa, junto com essa irmã que está em Jaguariúna, se quiser, dobre o seu joelho, eleve o seu pensamento a Deus e nós vamos juntos se aproximar de Jesus Eucarístico, da presença divina, de Jesus vivo no meio de nós, para clamarmos por todas as necessidades das pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, atende esse clamor que brota do mais íntimo do nosso coração. Abre uma porta, Senhor. Só Tu conheces, Jesus, um momento de dificuldade que eu, minha família, estamos passando por causa do desemprego. Tu sabes também, Senhor, com quanta esperança nós se aproximamos de Ti para pedir que vás à nossa frente, abrindo uma porta e preparando-nos um emprego, para que nós possamos, por meio de um trabalho digno, dar à nossa família o pão nosso de cada dia. Como diz o Salmo 70, porque sois vós, ó meu Deus, minha esperança, nós pedimos ainda que nos console e nos conceda todo o ânimo, confiança, destemor, fortaleza, para que possamos sair da nossa casa em busca desse trabalho, na certeza que as Tuas mãos, Senhor, baterão nessas portas antes de nós, preparando-nos a entrada no emprego segundo a Vossa vontade. Confiando, Senhor, todos nós nesse momento sublime, na Tua palavra que diz em Lucas 11, batei e abrir-se-vos-á, e ao que bater se abrirá. Nós já agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, porque nós acreditamos, a Deus nenhuma coisa é impossível. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós vamos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Amém. Que o Deus da paz, da alegria, da esperança caminhe à sua frente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com essa oração, já alegres, porque sabemos que o futuro pertence a Deus e Ele já está olhando a sua necessidade, nós vamos a mais um intervalo e voltaremos daqui a pouquinho junto com você. Até já.